Cúpula do G20, a reunião mais importante de 2024 que vai rolar no Brasil, no Rio de Janeiro, já começa a se aproximar. A reunião vai acontecer no dia 18 e dia 19 e a gente começa a ter as primeiras movimentações. Um grupo chamado de P20, que representa o parlamento dos países que compõem o grupo, já começa a definir quais serão as prioridades com consenso entre quase todos os países, excetuando a Argentina, que fala que não concorda com nenhuma das pautas que foram definidas pelo grupo. Vale lembrar que uma série de governantes importantes, como Xi Jinping e Biden, já confirmaram a presença na reunião aqui no Brasil. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre o lamentável ataque que aconteceu contra judeus ali em Amsterdã, depois do jogo entre Maccabi Tel Aviv e Ajax. O que está rolando não só em Amsterdã, mas em todo o continente europeu. Discutir qual que é a relação, claro, né, com a questão Israel e Palestina. E falar um pouquinho também, pessoal, sobre um histórico acordo assinado entre Maduro e Putin, Venezuela e Rússia. Inclusive com compartilhamento de defesa, equipamentos de segurança e anti-espionagem. A Rússia garante que fará de tudo para defender os venezuelanos. Para finalizar, vamos discutir também péssimas notícias para o Zelensky. O Trump garantiu que quer negociar com Putin. O Putin, primeiramente, tinha falado que não parabenizaria nenhum dos presidentes eventuais que fossem eleitos nos Estados Unidos, visto que os americanos são um país hostil, mas parabenizou Putin. Inclusive o chamou de homem corajoso. Tivemos trocas de elogios entre Trump e Putin. Vale lembrar que o Zelensky falou que qualquer acordo seria um retrocesso não para a Ucrânia, mas para todo o continente europeu. Mas a gente já tem o presidente da União Europeia, pelo menos no momento, falando que o front está numa situação extremamente complicada e até o Biden falando que apoia uma cúpula, uma negociação de paz entre Rússia e Ucrânia. Será, pessoal, que a guerra está com os dias contados? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceira do canal. Atenção, hein, pessoal, chegou a Black Tabel. Só em novembro, todos os produtos do site estão com até 40% de desconto. É a oportunidade perfeita para você garantir a sua bota Tabel, que é resistente, confortável e pronta para qualquer desafio. Não deixe essa chance passar, são ofertas que só a Black Tabel tem. Entra no site agora e aproveite os melhores descontos da Black Friday e garanta já o seu. A melhor bota 100% brasileira, bota Tabel. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. E olha que interessante, como eu falei pra vocês, né? A Tabel, ela tá com uma promoção até 40% de desconto. Galera, acho que pra quem nunca usou, né, recomendo bastante que você use. Mas também tem uma novidade bem legal. Eu tô abrindo investimentos aí em outras áreas, né? Além de professor, comunicador, também estou abrindo uma franquia na loja do Shopping Paulista. E hoje vai ser a inauguração da Plié. Galera, está lá por volta das 18h30. Caso você esteja na região da Paulista, mora em São Paulo, será um prazer aí trocar uma ideia, conversar com você sobre geopolítica, enfim, inclusive, ó, seguidor meu tem até desconto na compra, hein, galera? Inauguração, ó, se vocês puderem lá prestigiar, vai ser uma honra receber vocês. Tamo junto? Tudo aqui na descrição, tá? Endereço, tudo tal, acho que vai ser bem legal encontrar vocês. Então, bora lá pro vídeo, ó. A gente teve aí, galera, notícias bem importantes relacionadas, primeiro, à questão de uma reunião do parlamento do G20. Na verdade, assim, né, o G20, ele é um grupo que inicialmente compunha as 20 maiores economias do planeta, só que depois a gente teve a entrada da própria União Europeia, a União Africana, que conta com mais de 50 países, também entrou na organização. Então hoje é quase um G80 e poucos aí, né, de países. Mas é fato que a reunião, ela vai acontecer, a principal, entre chefes de Estado, do dia 18 e dia 19 de novembro, ou seja, daqui 10, 11 dias, né? Enfim, tô meio perdido aí no tempo, mas vai acontecer no futuro próximo. Só que antes da reunião principal, já foram rolando aí reuniões entre ministros da Economia, ministros das Relações Exteriores, e dessa vez o P20 se reuniu, que é o representante do parlamento de cada um desses, inicialmente, claro, né, 20 países. E esse parlamento, ele decidiu quais serão as prioridades a serem discutidas. Na verdade, o Brasil que coloca as propostas sobre a mesa e o parlamento define se aprova ou não a resolução, né? Pois é, pessoal, segundo o P20, a ideia da reunião do G20 vai ser um financiamento justo da transição energética, mudança nos organismos multilaterais, talvez a principal pauta, né, que o Brasil queira, e a criação de bancos internacionais maiores e mais eficientes. A carta ainda fala em aumento da inclusão social e também da proteção ambiental.
Olha que ponto importante, cara. Quando a gente fala de transição energética, é uma pauta que o Brasil apoia bastante, inclusive pode até liderar o processo com o avanço da tecnologia do hidrogênio verde. A gente é um grande produtor também de biomassa, etanol, tal, né? Acho que é uma pauta interessante. A reforma dos organismos multilaterais é uma coisa que o Brasil defende desde que eu falo sobre geopolítica com vocês aqui no canal, até antes disso, né, de abrir o meu canal. É fato, cara, que o Brasil faz parte do G4 ONU. O Brasil ele critica algumas posturas, por exemplo, da própria do Conselho de Segurança da ONU, por ser um grupo formado lá em 1945, que não responde mais aos anseios da geopolítica atual. Hoje, por exemplo, o continente mais conflituoso que nós temos é o continente africano, e não existe um representante do continente africano para debater os conflitos que existem na África. Cara, não existe um representante do hemisfério sul no Conselho de Segurança da ONU, entende? Pelo menos não no permanente. Então a necessidade de reforma desses organismos, não só a ONU, mas a OMC, dentre outros, e a criação de bancos que promovam uma justiça social. Em que contexto? FMI e Banco Mundial, eles também foram criados num contexto ali pós-Segunda Guerra Mundial. Na verdade, foram criados em Bretton Woods, que é um ano antes, né, do final da guerra, mas o contexto é exatamente esse. E eles emprestam dinheiro para países em situação de crise ou que queiram fazer investimentos em infraestrutura, mas exigem contramedidas muito radicais, segundo os países do sul global, exigindo corte de gastos públicos, aumento dos impostos, desregulamentação do mercado financeiro, abertura econômica. Então o Brasil, ele vai tentar levantar a ideia de fazer um banco que financie esses projetos, mas que também não exija contramedidas tão radicais, segundo o governo brasileiro. Eu até falei para vocês que, na minha concepção, ainda passa na cabeça do Brasil e dos países dos BRICS que o NDB, que é o conhecido como Banco dos BRICS, né, presidido pela Dilma, inclusive, possa fazer as vezes aí desse banco internacional. Claro que eu acho que os membros do G7, os países desenvolvidos, não aceitariam trocar o Banco Mundial, o FMI, pelo NDB. Mas, enfim, ainda acho que passa pela cabeça dos países. Ah, professor, propostas interessantes, né? O Brasil foi lá, colocou direitinho e tal. Pois bem, todos os países aparentemente concordaram, excetuando um, a Argentina de Javier Milei. O Milei, inclusive, que não confirmou oficialmente para o Brasil, mas na mídia argentina já circula que ele está confirmado, tá? Vai participar da cúpula do G20, mas tem um posicionamento um pouco mais distante do Brasil, da China, enfim, tem uma proximidade muito maior hoje com os Estados Unidos, com Israel, nessa divisão, vai, entre aspas, que existe no mundo. E o representante argentino falou, a gente não assinou porque a gente discorda exatamente de todos os pontos que foram colocados como prioridade. Ou seja, pela ideia então, que ele coloca, a Argentina se mostra contra o processo de transição energética, ou pelo menos da maneira como isso vai ser feito, se mostra contra a reforma dos organismos multilaterais, ou pelo menos da maneira como está se discutindo isso, e se mostra contra também a ideia, pessoal, de uma criação de um banco internacional, ou pelo menos da maneira como está se discutindo isso. Vale lembrar que essa cúpula, eu sempre falo, o G20 ele é super importante porque é o único órgão, excetuando a ONU, claro, mas que ele consegue, de maneira prática, reunir escopos muito diferentes de pensamento, desde Rússia, China, Índia, até Estados Unidos, Reino Unido, Itália, países do G7. Já estão confirmados nessa reunião, hein? A gente tem o Biden, que inclusive vai participar de uma reunião com o Lula, vai ser uma visita à Amazônia, e depois vai ter uma cúpula particular também com o Lula. O Xi Jinping também confirmou, inclusive, de uma visita bastante especulada, bastante esperada, porque o Brasil está em vias de confirmar ou não a sua participação na nova Rota da Seda. A China deseja muito isso, né? Que o Brasil se insira na nova Rota da Seda para receber investimentos em infraestrutura, ferrovias, etc. Claro, pessoal, o perigo disso é que o Brasil pode criar uma situação de dependência econômica muito grande e criar o que os Estados Unidos chamam de armadilha da dívida. Então, os chineses, eles fazem financiamento, eles constroem obras sabendo que o país não vai conseguir pagar. E aí cria uma dependência muito grande do Brasil ou de qualquer país frente aos chineses. Ah, professor, tipo que os americanos sempre fizeram ao longo da história, né? Tipo isso, né? Só que agora a partir dos chineses. E a gente tem a confirmação também do Cyril Ramaphosa, da África do Sul, e da Cláudia Sheinbaum, do México. São os confirmados. Mas claro, pessoal, ainda vão vir, né? Muito possivelmente Milei, Macron, Erdogan, Olaf Scholz, Meloni, Modi, Shigeru Ishiba, Keir Starmer, enfim, quase todos os principais líderes praticamente confirmados. Excetuando um, né? O Putin ele já confirmou que não vai participar da cúpula, porque vai lembrar que o Brasil ele é signatário do Tratado de Roma, que ele estabelece, pessoal, que caso a gente tenha, né, uma deliberação que o presidente ou o responsável ali, ele é um criminoso de guerra,
e o Brasil sendo signatário do Estatuto de Roma, caso o Putin pisasse no solo brasileiro, ele deveria ser preso, nem é poder executivo, é poder judiciário que vai deliberar isso, e seria mandado ali para a corte de Haia, para ser punido como criminoso. Óbvio que o Brasil possivelmente não faria isso, né? Não imagino alguém prendendo o Putin e mandando para a corte de Haia, mas geraria no mínimo ali uma certa polêmica geopolítica, né? Porque ou o Brasil desrespeita o Estatuto de Roma, ou o Brasil prende o Putin, entende? Para evitar maiores problemas, o Putin já falou que não vai participar. Até porque, segundo ele, não queria roubar o protagonismo das pautas brasileiras na discussão do G20. E aí, pessoal, tá ansioso? Eu confesso, tá? Que eu, como professor de geopolítica, e sempre comunicando com vocês, vendo tantos líderes mundiais tão importantes em solo brasileiro discutindo pautas propostas pelo Brasil, acho que vai ser super interessante, hein, galera? E você, acha que vai dar boa aí a reunião? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, galera, bem importante, está ligado a um jogo de futebol. Professor, mas pelo amor de Deus, né? Canal aqui de geopolítica e tal. Pois é, né? Só que não exatamente o jogo em si, mas as consequências desse jogo. A gente tem o Maccabi Tel Aviv, que é um time, né? Acho que o nome ele já deixa bem claro para vocês. Um time que é de Israel, participando da Liga Europa. E ele jogou contra o Ajax da Holanda ali, né? Em Amsterdã. A gente teve provocações antes do jogo, depois do jogo e pós o jogo. Não só de islâmicos, árabes que vivem nos Países Baixos, em Amsterdã, mas também de alguns militantes que são contrários à presença ou à maneira como Israel está realizando os ataques na Palestina. Uma coisa é você protestar, uma coisa é você se manifestar. Lembrando que isso é bem importante, tá? A gente tem que dissociar bastante o que é o Estado de Israel e a postura do Estado de Israel do que são exatamente os judeus ou do que são os israelenses. São coisas completamente diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. Não sei qual a sua posição política, tá? Mas vou até colocar os dois lados. Imagina, por exemplo, que, sei lá, o Lula faça alguma medida que você não goste. E aí você vai lá em direção ao continente europeu e a galera começa a xingar você. Ah, tá vendo? É o brasileiro que... Não, calma aí. Eu sou brasileiro, mas não concordo exatamente com o que o Lula fez. Mesma coisa, sei lá, se fosse o Bolsonaro, né? Viajei lá para a Europa. Ah, tá vendo? A medida do Bolsonaro. Não, uma coisa é o Bolsonaro, outra coisa é o brasileiro. Não dá para misturar, ainda mais no caso de Israel. O Benjamin Netanyahu, ele vem sendo constantemente criticado pela população israelense, também por ter objetivos ou pautas que não são prioritárias para a sociedade israelense, como a reforma judicial, a demora muito grande em fazer o resgate dos reféns, o estabelecimento de pontos militares ou objetivos militares como prioridade frente ao resgate dos reféns, a nomeação de alguns ministros como Smotrich, Ben-Gvir, enfim, né, que são polêmicos, falam em questão de assentamentos não só na Cisjordânia, mas também na faixa de Gaza. Isso não corresponde ao que é o israelense, isso corresponde ao que hoje é o representante do Estado de Israel, é o governo israelense. Mas enfim, há essa mistura, essa confusão na cabeça das pessoas, e a gente começou a ter gritos nem posso falar essas palavras aqui no YouTube, né? Mas contra judeus, enfim, né? Sabe o que eu tô falando? Que era lamentável que isso aconteça, né? Poxa, o povo judeu, os pogroms que aconteceram ao longo da história já foi muito massacrado ao longo da história e mais uma vez a gente vê cenas se repetindo no continente europeu. Ah, professor, mas e os palestinos? Também, né? Uma coisa não inviabiliza a outra. Uma opressão, né, não inviabiliza a outra. A gente não pode considerar que seria uma coisa natural fazer isso. Então a gente teve perseguições, cânticos, enfim, até que houve uma série de confrontos. Esses confrontos, vale lembrar, pessoal, que os militantes que foram com a bandeira da Palestina, enfim, alegaram que quem fez as provocações foram os judeus, que queimaram bandeiras, entoaram cânticos também favoráveis que o Israel está fazendo, mas quem estava protestando contra Israel estava muito maior número, e que inclusive praticaram atos de violência. O Benjamin Netanyahu, pessoal, ele foi bem explícito, tá? O que aconteceu foi um ataque antissemita, enfim, premeditado. Ele, inclusive, já convocou 2 aviões para levar de volta todos os israelenses. O ministro das Relações Exteriores de Israel falaram que foram terríveis ataques enfim, né? Que são alarme para todo o continente europeu e que hoje judeus que se estabelecem no continente europeu não estão seguros. Era coisa muito parecida com o que aconteceu no período pré-Segunda Guerra Mundial, né? Sabe o que eu tô falando? Todo aquele contexto ali do continente europeu da década de 30, da década de 40, entende? Então, assim, é triste que isso esteja acontecendo. Ah, professor, mas foram apresentados dados, por exemplo, que hoje 70% das pessoas que faleceram desde o dia 7 de outubro na Palestina foram mulheres e crianças. A gente teve hoje, por exemplo, notícias que falaram que 5 membros dos capacetes azuis da Unifil, que se estabelecem no sul do Líbano, foram feridos por conta de ataques israelenses, inclusive atingindo cidades históricas no Líbano, perdendo monumentos, patrimônios da humanidade.
Sim, o Estado de Israel. Isso significa perseguir os judeus que estão torcendo num jogo de futebol ou fazer palavras de opressão contra eles? Existe, entende? Então, assim, é muito triste. Inclusive, o Maccabi Tel Aviv, inclusive, até jogaria, acho que é contra o Bolonha, né, na Itália, e já foi recomendado que os torcedores não participem. Ou seja, a pessoa hoje está com medo de falar no continente europeu que ela é judia, justamente por conta do medo de sofrer algum tipo de revide. Situação tensa no continente europeu. Benjamin Netanyahu, pessoal, já prometeu que quer fazer uma visita diplomática a Amsterdã para tentar estabelecer alguns limites e algumas formas de proteger os judeus que existem no continente europeu. E aí, galera, o que será que vai dar disso, hein? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, um acordo bem importante assinado entre Venezuela e Rússia. Um acordo histórico, os dois disseram, tá? As palavras da Rússia foram bem claras. A gente vai suprir todas as demandas que forem propostas pelo exército venezuelano. Professor, o que é esse acordo, né? Esse acordo ele prevê, segundo o Nicolás Maduro, tá? Foram 17 acordos firmados, não foram explícitos todos quais foram, mas são acordos que vão selar o caminho de cooperação em áreas como inteligência contra espionagem, cooperação militar e investimentos energéticos. Vale lembrar que a Venezuela, ela já superou o seu momento mais grave da crise econômica. Ah, entendi. O Ricardo falou que a Venezuela tá, né, potência econômica agora. Não falei isso. A Venezuela tá muito mal. Mas se a gente comparar em meados de 2017, 2018, 2019, quando a gente tem período de inflação de 1 milhão por cento ao ano, aquela situação já passou. Muito por conta também do aumento do preço do petróleo, tá? Só que ainda hoje, a PDVSA, que é a principal estatal de petróleo venezuelana, está muito sucateada. Se a gente comparar, por exemplo, a capacidade de produção hoje com a capacidade de produção nos anos 2000, ou seja, mais de 20 anos atrás, a capacidade é menor, galera. Poxa, com o avanço tecnológico, a tendência é que aumentasse cada vez mais a capacidade produtiva. Mas não. A principal mão de obra qualificada foi embora do país por motivos óbvios, e também por conta das sanções, por conta da falta de investimentos estrangeiros, pela falta de atratividade de investimentos estrangeiros, a PDVSA hoje está sucateada e não consegue produzir os combustíveis. Aparentemente, na questão energética, é isso que a Rússia vai ajudar. Se tem uma coisa que a Rússia sabe fazer, é explorar combustíveis fósseis, tanto gás natural como também petróleo. Mas outros pontos importantes, pessoal, ficam na conta, por exemplo, a própria Rússia falou, a gente vai fornecer os mais sofisticados armamentos e equipamentos militares para a defesa da Venezuela. Vale lembrar, pessoal, que a Rússia já fornece tanto fuzis, aeronaves, como os Sukhóis aí, por exemplo, para os venezuelanos. Professor, já entendi tudo. Isso está muito ligado, por exemplo, à eleição do Trump, não é? Porque o Trump agora, como presidente dos Estados Unidos, ele vai combater toda a esquerda mundial. Ele vai tentar fazer, por exemplo, a tirada do governo Nicolás Maduro. Cara, será? Eu confesso que eu tenho minhas dúvidas, tá? Por quê? Uma coisa que o Trump é nacionalista. A gente sabe que financiar conflitos, enfim, é uma coisa que demanda muitos recursos, que demanda muitos gastos. Então, se tivesse algum tipo de interesse econômico para os Estados Unidos, acho que ele até poderia fazer. Nesse momento, vale lembrar que a Venezuela até mesmo exporta combustíveis fósseis para os Estados Unidos. Cara, não vejo muito sentido em o Trump fazer políticas de combate a Maduro. Vale lembrar, deixo claro para vocês, que o Trump ele até fez um acordo, chamou de grande líder o Kim Jong-un, quando era presidente dos Estados Unidos. Falou que era um grande líder para o seu povo. Pro Nicolás Maduro, penso eu, tá, que independente de questões políticas, se o Nicolás Maduro se comprometer a não, enfim, né, ficar somente jogando dentro do seu espaço, entre aspas, e não representar uma ameaça para o governo americano, não vejo por que o Trump faria maiores intervenções no território venezuelano. E você, cara, acha que o Trump vai fazer algum tipo de política de combate à Venezuela? Vale lembrar que uma das coisas que os Estados Unidos criticam bastante, principalmente o Trump, é o grande número de imigrantes venezuelanos que vêm em direção aos Estados Unidos. Talvez fazer algum tipo de acordo com Nicolás Maduro, melhorando a economia local e reduzindo o número de imigrantes, fosse um tipo de política favorável a combater, inclusive, a entrada de imigrantes nos Estados Unidos. Olha que interessante, cara. Será que não seria muito mais atrativo para o governo Trump? Ou acha que não, que ele vai realmente combater o Maduro e querer tirar ele do poder na presidência? Deixa aí nos comentários. Como eu falo para vocês, geopolítica é uma coisa muito legal, eu amo, né? E às vezes imprevisível. Ontem eu citei para vocês
E claro, não tira as informações da minha cabeça, né? A gente teve o porta-voz, o Peskov, o porta-voz da Rússia, colocando que os Estados Unidos é um país hostil e justamente por conta disso não ia dar parabéns pro Trump, parabéns para Kamala Harris, se fosse a presidente, claro, né? Que ia esperar os próximos passos, as primeiras atitudes para saber exatamente o que os americanos vão fazer enquanto forem, aliás, o que o Trump vai fazer enquanto for presidente dos Estados Unidos. Pois é, mudou tudo, tá? O Putin, ele estava dando uma entrevista ali em Sochi, né, na Rússia, e ele parabenizou o Trump, e inclusive começou a tecer alguns elogios, tá, o Trump, colocando que ele reagiu de uma maneira muito honrosa em relação às tentativas de assassino, enfim, né, durante a sua campanha eleitoral, e que mostrou que é um homem corajoso, inclusive colocando que ele não sabe como será o Trump no seu segundo governo, mas que ele deseja, que se o Trump deseja o fim da guerra e ele deseja ter relações com a Rússia, ele já é um cara que merece atenção, ou seja, a gente pode sim negociar. Ele falou isso porque o Trump, ele deu uma entrevista para a NBC ontem e também falou sobre a questão do Putin, falou, olha, a gente não se comunicou, não teceu nenhum tipo de comentário aqui entre a gente. Mas eu acho que a gente vai sim conversar no futuro próximo. Estou disposto a, talvez não, né, estabelecer grandes amizades entre Rússia e Estados Unidos, mas a estabelecer relações com Putin. Vale lembrar que o Trump, ele já tinha falado, enquanto a Rússia estava realizando a sua invasão em Donbás, iniciando a guerra entre Rússia e Ucrânia, que o Putin era genial e atuava como um pacificador. Ele não falou que o Putin era um pacificador, né? Mas ele quis dizer que o Putin era genial e pacificador porque a justificativa do Putin para fazer a operação em Donbás e nos outros territórios russos era defender os russos que ali viviam, que estavam sendo perseguidos pelos ucranianos. Ele até falou, né, não sei se em tom de brincadeira ou em tom eleitoral, espero, né, enfim, tá? Que ele via uma chance muito grande de fazer isso também no sul dos Estados Unidos. Precisamos fazer uma coisa parecida com o que foi a atitude genial do Putin também no sul dos Estados Unidos, porque existem latinos, enfim, que estão invadindo o nosso território, a gente pode alegar que os americanos estão sendo perseguidos e fazer uma política para ser tratado como um pacificador da região. Ou seja, houve uma troca de elogios aí entre os dois lados. Prevejo, já falei para vocês, durante a campanha, o Trump falou que o Putin era um cara que ele sempre manteve boas relações, teceu críticas contra o Zelensky, falando que o Zelensky ele não soube negociar a paz com a Rússia. O Vance, que é o vice do Trump, foi até a OTAN criticar a ajuda que os Estados Unidos dava para a Ucrânia, para a OTAN, e a gente teve o Trump sempre falando quando podia que o Zelensky era um ótimo vendedor, que ele ficava inconformado com isso, porque toda visita que ele fazia à Ucrânia, aos Estados Unidos, ele saía ali com bilhões de dólares. O Zelensky parece bem preocupado com a situação por vários motivos. E ontem ele falou, né, que fazer concessões ao Putin é inaceitável e que seria um problema não só para a Ucrânia, mas para todo o continente europeu. Pelo que eu percebo, acho que a Ucrânia ela está percebendo que talvez dos Estados Unidos não saiam muitas notícias positivas. Eu até citei para vocês ontem que está sendo cogitado na equipe do Trump um acordo. Esse acordo colocaria que Rússia e Ucrânia teriam uma manutenção dos seus territórios da maneira como está hoje, a criação de uma zona tampão de mais ou menos 1.300 quilômetros, a promessa da Ucrânia que não entraria para a OTAN nos próximos 20 anos e essa zona tampão, essa zona desmilitarizada com o controle dos europeus. Ou seja, os Estados Unidos não quer gastar dinheiro com isso. E caso a Ucrânia não aceite, os Estados Unidos cortam o financiamento. Simples assim. Tá? Ou seja, uma proposta nada positiva para o Zelensky, entende? Se a gente for somar as outras notícias que vem aparecendo, a própria revista The Economist, pô, galera, uma das revistas mais sérias, mais lidas aí do planeta, colocou um dado preocupante, que 20% dos soldados ucranianos nas últimas semanas, eles já desertaram, justamente por conta da moral baixa, por conta da falta de credibilidade, por conta de estar muito tempo na linha de combate, pela falta de equipamentos. A gente tem hoje notícias que os russos vêm avançando constantemente, tanto na região invadida pelos ucranianos, na região de Kursk, como principalmente em Donbás, que é o território ali mais estratégico, na região de Donetsk, né? Talvez a mais estratégica aí das regiões. Ou seja, não tá nada bem. Professor, mas calma, sabe por quê? Porque a gente sabe que tem o Biden. O Biden é um grande apoiador da Ucrânia. E é verdade. A gente ainda tem hoje 77 dias de governo Biden e foi anunciado que ainda existem 6 bilhões de dólares destinados para os ucranianos. Mas o Matthew Miller, que é um dos porta-vozes aí do Biden, deixou bem claro, tá? Olha, se o Zelensky desejar negociar, claro que os Estados Unidos apoia. A gente apoia um princípio de negociação.
Vocês percebem que existem muitas notícias circulando ao mesmo tempo, de avanços russos, que 20% dos militares desertaram, aí o Trump fala que quer negociar com o Putin também, galera, falou que não ia desejar boa sorte e dar parabéns ali pro Putin pela sua eleição. Agora a gente tem o Matthew Miller também, representante do governo Biden, falando que apoia uma negociação dos ucranianos. O próprio Viktor Orbán, para quem não sabe hoje, ele é o líder, né, da Hungria e é o representante da União Europeia. Ele não fala em nome de toda a União Europeia, claro, porque eu diria que ele é o oposto do que a União Europeia pensa, né? Mas hoje ele é liderança. É uma presidência rotativa, mas é uma presidência. Ele deixou claro, pessoal, que após a vitória do Trump, os Estados Unidos vão sair do conflito, porque eles sabem a situação do fronte de batalha, que é uma derrota clara do governo Zelensky. Ele, inclusive, citou, né, que o Trump é um ótimo negociador, é um cara que veio da iniciativa privada e sabe que financiar um governo derrotado não é o melhor dos investimentos. Galera, percebam com essa coalizão de notícias que a situação da Ucrânia vem ficando preocupante. Chegando agora o inverno, geralmente dá uma parada, né, no conflito. Acho que é por isso que a Rússia também vem acelerando os seus gastos militares. Será que, de fato, os americanos agora, com o governo Trump, vão obrigar uma negociação da Ucrânia? Deixa aí nos comentários, pessoal, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.